Começa agora mais uma Academia e hoje aqui no programa vamos falar sobre a teoria geral do direito sanitário. Você sabe desde quando ela existe no Brasil? Para responder essa e outras perguntas está aqui comigo o autor da tese, Fernando Aite. Teoria Geral do Direito Sanitário Brasileiro, tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública para a obtenção do título de doutor em Saúde Pública. Orientadora, professora doutora Sueli Gandolfi Dallari. E para participar do debate, convidamos Maria Célia Del Duque, pós-doutora em Direito Sanitário e pesquisadora da Fiocruz, e o subprocurador-geral da República, Oswaldo José Barbosa Silva. Obrigada, doutora Maria Célia, pela presença aqui na Academia. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Oswaldo. É uma honra estar aqui. Bom, e você aí de casa agora vai conferir um rápido resumo sobre esse assunto para entender melhor essa tese de doutorado. O autor analisa a teoria geral do direito sanitário no regime jurídico. Como a saúde é um direito de todos e dever do Estado brasileiro, ela passou a ter um conjunto de normas jurídicas e decisões dos poderes executivo e judiciário voltadas à efetivação do direito à saúde. Obrigada, doutor Fernando, por aceitar nosso convite aqui na Academia. Foi um prazer. Bom, queria começar já entendendo de onde veio a vontade de estudar a teoria geral do direito sanitário. Ela iniciou quando eu vim trabalhar aqui em Brasília no Ministério da Saúde, responsável por fazer a normatização do Sistema Único de Saúde, que ainda estava em processo inicial de consolidação. E em busca de teoria sobre o tema, percebi que tinha muito pouca coisa a se consultar, exceto alguns trabalhos produzidos na Faculdade de Saúde Pública da USP com a Sueli Gandolfi Dallari. Então eu falei, olha, esse é um campo que precisa de estudo, né? Porque é uma área importante, a saúde é um direito e a gente não tem nada sobre isso. Aí resolvi estudar o tema. Eu queria que você explicasse para quem está em casa qual que é a importância da teoria geral do direito sanitário para a garantia constitucional do direito à saúde que interessa a todo cidadão, né? Completa. O direito sanitário, ele é o ramo do direito responsável por efetivar esse direito à saúde. Então, a partir do momento que em 1988 a gente reconhece a saúde como um direito, não havia teoria sobre como efetivar o direito à saúde e mais, não havia teoria sobre como efetivar direitos sociais em geral. Embora esteja na Constituição, lá junto com a saúde, vários direitos sociais, a efetivação desses direitos ainda é hoje um grande desafio. Saúde e educação ganharam algumas proteções maiores, a saúde teve uma boa proteção jurídica na Constituição e a partir dessa proteção jurídica que deu para visualizar que existia um campo específico de aplicação e efetivação do direito para que a saúde chegasse às pessoas como um direito. Bacana. Né? E qual foi a metodologia usada? Essa pesquisa foi mais bibliográfica? Foi normativa, bibliográfica, como eu disse, no Brasil tinha muito pouca coisa, então é uma bibliografia muito mais de teoria geral do Estado e de filosofia do direito e bibliografia internacional. Essa é uma área bastante desenvolvida na França, principalmente. Então, uma parte do meu doutorado eu fui fazer lá justamente para conhecer o que eles tinham produzido. Lá eles já estão bastante na frente. Eles têm um código de saúde pública que consolida a legislação responsável por garantir a saúde na França. A gente, embora tenha o projeto de consolidação das leis sanitárias, esse projeto não está nem no horizonte de ser aprovado ainda. Perfeito. Bom, por falar então em obras bibliográficas, você separou para a gente 3 livros e a gente confere agora quais são. Direito e Democracia, Entre Fatos e Normas, de Jürgen Habermas, editora Gallimard. Teoria Geral do Direito, de Jean Louis Bergel, editora Martins Fontes. Os Estados Brasileiros e o Direito à Saúde, de Sueli Gandolfi Dallari, editora Ucitec. E a sua tese também virou um livro, né? Curso de Direito Sanitário. Faltava, então, uma referência bibliográfica como essa aqui
Na época faltava. Hoje, ainda bem, a gente já está com bastante bibliografia no assunto. É exatamente o que você abordou na tese. O que você fala aqui nesse livro? É a tese com alguns ajustes para tornar a tese mais acessível para estudantes de graduação. Então, é uma linguagem mais fácil. Isso. Bom, Fernando, então chegou a hora esperada aqui por todo mundo na academia. Hora de você apresentar o seu estudo. Fica à vontade. Bem, a teoria geral do direito sanitário, que foi o tema da minha tese, eu procurei consolidar o conhecimento prático que eu adquiri trabalhando no Ministério da Saúde e tentando efetivar a saúde como um direito a partir de um campo de conhecimento até então, né? Isso era lá para 2003, 2004, inexistente. Nós não tínhamos um campo de direito sanitário, exceto uma ou outra obra pulverizada. Então, consolidar o que são as normas que protegem o direito à saúde, se essas normas possuíam uma unidade científica que permitiria diferenciá-la do que eram os campos tradicionais do direito, que é o direito constitucional, o direito administrativo. E ao analisar esse conjunto normativo, eu fui percebendo que o direito sanitário ele se forma por um conjunto normativo bastante vasto. É um conjunto normativo que tem suas bases no direito constitucional, mas que se espraia pelo direito administrativo, principalmente. Então, é muito comum as pessoas confundirem direito sanitário como uma parte do direito administrativo, mas é errado isso. O direito sanitário ele tem sua base na Constituição. Então, se é para confundir, seria melhor confundir com direito constitucional. Mas ele é parte de direito constitucional, parte de direito administrativo. Existe um campo enorme de direito penal, responsável pelo tratamento do direito à saúde. Um campo bastante influente do direito internacional, que nos influencia e nos obriga, pelos tratados que o Brasil assinou, a proteger a saúde como um direito. Do direito civil, toda a parte de integridade física, de proteção à integridade moral das pessoas, aos direitos de personalidade associados aos tratamentos, associados à exposição de um ser humano a qualquer tipo de intervenção cirúrgica ou médica. Então, vendo esse conjunto normativo, deu para perceber que era um campo já consolidado no Brasil em termos de proteção jurídica, mas que faltava um pouco um olhar que unisse tudo isso dentro de uma lógica, que é a lógica, o que isso tem a nos dizer para a proteção da saúde como um direito do indivíduo. E ao analisar e usando a teoria do Bergel como um norte de organização de uma teoria geral de direito, eu consegui extrair dali alguns princípios, que são os princípios básicos do direito à saúde, tal qual consolidado normativamente no Brasil, e tendo como base mesmo o seu reconhecimento como um direito humano fundamental pelos tratados internacionais que o Brasil assinou, especialmente o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que o Brasil ratificou só em 1992. Então, a partir dali, a gente tem um conjunto bastante expressivo de normas que nos orientam para alguns princípios que eu chamei de princípios fundamentais do direito sanitário. O primeiro, eu acho que é o principal e remonta à própria base do Estado moderno e a Rousseau, que é a liberdade. Então, a base do direito à saúde é a ideia de liberdade e de que as pessoas têm direito a fazer tudo aquilo que querem e têm vontade, exceto que a lei proíba. De outro lado, o direito sanitário tem um outro princípio muito importante, que é a ideia de igualdade, né? Que também vem como base do Estado moderno. Eu acho que aqui é onde o Brasil evoluiu muito, e a gente costuma lembrar que o Brasil é o país que
com a maior população que reconhece a saúde como um direito universal e monta uma estrutura estatal para oferecer às pessoas o acesso ao direito à saúde num sistema único de saúde. E o último princípio que eu consegui identificar é o princípio da participação, da democracia sanitária, que tem a ver com a equidade, então levar saúde para todos, mas tem a ver também, e principalmente aqui, a participação da população, do povo, na produção das decisões estatais de saúde. Então, todas as decisões que dizem respeito à saúde individual, à saúde pública, sejam elas tomadas no âmbito do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, devem contar com ampla participação da sociedade. Perfeito, obrigada pela explicação. Fernando, te peço agora um momentinho, a gente faz uma rápida pausa. No próximo bloco vamos debater a tese de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e agora a gente debate a tese do Dr. Fernando Aidt, que fala sobre a teoria geral do direito sanitário. Vou começar então com você, doutora Maria Célia, a primeira pergunta. Bom, o senhor falou sobre o Sistema Único de Saúde como a política pública de Estado que garante todos esses princípios relatados pelo senhor à população, ao povo brasileiro. Né? E eu gostaria de destacar principalmente o princípio da democracia participativa. A democracia participativa ela é assegurada na Constituição Federal como uma diretriz do Sistema Único de Saúde na participação da comunidade, na formulação de políticas públicas e gestão do SUS, como também fiscalização do Sistema Único de Saúde. Há uma impressão de que, na atualidade, essa participação social não vem sendo da maneira como deveria ser ou esperado pela Constituição e pelas leis estruturantes, a 8142, da participação social. O que o senhor atribui a essa diminuição da participação social no Sistema Único de Saúde? Bem, eu agradeço a pergunta, bastante complexa, eu não podia esperar diferente, vindo de uma pesquisadora como a senhora. Mas a participação, primeiro, vale lembrar que ela é um problema não só na saúde no Brasil, né? A democracia participativa, ela não é culturalmente uma prática brasileira, uma prática política no Brasil. Então, se a gente pegar os modelos mais clássicos de democracia participativa, plebiscitos, referendos, o Brasil usou muito pouco esse instrumento, embora se avente bastante, agora com a reforma política, vamos usar, não vem. Os nossos políticos, eles têm muito receio ou não querem, enfim, é uma questão de cultura política democrática, que a gente não tem a cultura participativa na gestão do Estado. Eu acho que isso é um trabalho que nós, pesquisadores, professores e sociedade em geral, temos que pressionar os políticos para que comecem a utilizar os diversos instrumentos que existem de participação criados pelo direito. No campo do direito sanitário, a gente possui, como a senhora bem lembrou, a Lei 8.142 criou as conferências e os conselhos de saúde, mas a gente já consegue ver, desde a criação, alguns problemas estruturais do próprio instrumento de participação criado. Por exemplo, as conferências de saúde elaboram relatórios que não necessariamente devem ser seguidos pelo gestor. Então, eles são relatórios indicativos, diretrizes de atuação do poder político, mas não são vinculantes ou obrigatórios. Então, isso já reduz um pouco o poder desse instrumento das conferências, embora tenha um valor democrático muito forte. E esse é um ano da 15ª Conferência de Saúde, é um ano especialmente feliz nessa dinâmica democrática. Então, o que a gente precisa é um pouco aperfeiçoar esses instrumentos democráticos participativos, de um lado, para que, quando usados, eles sejam, de fato, participativos e deliberativos, e, de outro lado,
trabalhar uma cultura política brasileira que ainda não está dada e a gente precisa construir isso na sociedade. Por gentileza, sua pergunta? A nossa tradição de direito romano, germânico e italiano sempre fez uma divisão muito clara entre os ramos do direito. Nós tínhamos o penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, direito do trabalho e o direito administrativo. Né? E era tanto quanto bastava naquela época para você estudar o direito considerado genericamente. Só que de lá para cá, o que se diz é que o direito administrativo ampliou, criando vários sub-ramos, como direito constitucional, direito sanitário, direito tributário, etc. E eu gostaria de ouvir de você, e naturalmente você deve ter pesquisado isso na sua tese de doutoramento, o que justifica dar ao direito sanitário o status de um ramo de direito, né? Como é, por exemplo, tradicionalmente o direito civil ou processo civil, e não simplesmente um sub-ramo do direito sanitário competindo com outros direitos, como direito educacional, direito tributário, enfim, todos aqueles direitos que se formam em relação às funções dos Estados prescritas constitucionalmente. Bem, agradeço ao Oswaldo pela pergunta. É uma pergunta extremamente importante e relevante na produção de conhecimento moderno, né? Então, eu vou responder em duas etapas. A primeira etapa somos reféns de um modelo de produção de conhecimento e de ensino positivista, né? E a nossa bandeira nos prova isso, né? Então, o positivismo, ele se impõe na produção de conhecimento científico e nessa especialização dos diversos ramos de conhecimento. E estamos falando de saúde. Se a gente olhar dentro da saúde a medicina é um ramo de conhecimento onde a especialização atingiu níveis que estão causando problemas à própria produção do cuidado, né? De tão específico que está, o médico especialista em pé, se vê um problema de canela, não vai conseguir resolver, embora esteja muito perto um do outro. O direito, ele não consegue escapar disso, na medida em que a própria ciência jurídica é uma ciência que foi questionada há muito tempo como ciência, né? Recentemente, a gente conseguiu uma determinada solidez científica no campo das ciências sociais aplicadas, que é um campo bastante curioso de conhecimento humano. Então, existe uma obra do Boaventura Souza Santos, que é Por uma Ciência Pós-Moderna, onde ele propõe, e que eu acho bastante importante, embora seja difícil de aplicar na prática, acabar com esse modelo de caixinhas na produção do conhecimento, e quando produzir um conhecimento, e todo conhecimento é aplicado a um problema social, produzi-lo de uma forma mais holística e considerando, aí não só o direito, porque para falar de direito à saúde, você sabe, a gente tem que saber de saúde pública, a gente tem que saber de medicina, eu tenho que saber dos novos tratamentos, se eu vou trabalhar com incorporação de tecnologia, eu tenho que saber o que é o complexo industrial em saúde, eu tenho que saber de economia. Então, para falar de direito sanitário, eu não só preciso conhecer outros ramos de direito, como constitucional, administrativo, penal, civil, mas eu preciso conhecer outras ciências, como a medicina, a saúde coletiva, a enfermagem, a psicologia, todo o campo de saúde mental. Bem, então, dito isso, embora eu tenha como horizonte, e eu gosto muito dessa tese do Boaventura, de uma ciência pós-moderna que não se prenda nesse positivismo científico das especialidades e que consiga olhar os problemas sociais de uma forma mais aberta, eu acho que esse é o caminho da ciência moderna. Na prática, nas universidades, na universidade que eu leciono, por exemplo, que é a Universidade de São Paulo, a produção do conhecimento, a forma departamental de organização e a própria aplicação prática desse conhecimento no direito, ela vai nos levando a especializações. Tanto que, quando eu fiz essa tese, não se discutia, mas hoje é muito comum, a gente vê, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, discussões sobre, será que a gente precisa criar uma vara especializada em saúde?
Então, a especialização, ela é a tendência pela forma positivista de se produzir conhecimento e aplicar conhecimento, embora não seja a mais adequada, né? Então, eu acho que a sua pergunta foi extremamente importante nesse sentido para a gente deixar bastante claro que, ao defender que o direito sanitário é um ramo do direito, não se está excluindo, e eu até sou partidário, a ideia de que a melhor forma de produção e aplicação de conhecimento é uma produção e aplicação de conhecimento ampliada e que considere as ciências como um todo. Mas o direito à saúde, na época e ainda hoje, é um direito negligenciado, não só no Brasil, mas no Brasil muito. É um direito social, direitos sociais, a teoria dos direitos sociais, de efetivação dos direitos sociais no Brasil, é uma teoria ainda em construção. Então, por ser negligenciado, por ser um direito que a gente precisa cuidar, que atinge o cidadão de uma forma relacionada com a vida muito forte, vale a pena a gente trabalhar dentro da lógica, que é a grande lógica do positivismo, e aí definir o direito à saúde se efetiva com base em princípios, diretrizes e fontes que lhe são próprias. E, com isso, afastar um pouco o poder do direito econômico sobre a saúde para dizer, olha, eu não posso garantir o seu direito à saúde porque eu tenho certas restrições e regras do direito econômico que não permitem isso. Então, com isso, a gente tenta uma equidade científica à proteção do direito à saúde. Não é o melhor caminho, mas é o caminho que as trilhas nos levam para ampliar essa discussão. Bom, Fernando, infelizmente, nosso tempo chega ao fim. O assunto é extenso, né? Dá para a gente bater muito papo aqui. Agradeço a sua presença, ter vindo lá de São Paulo para prestigiar nosso programa. Obrigada pelas explicações. Foi uma satisfação. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Maria Célia. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Oswaldo, pela presença aqui no Academia. Muito estar aqui com Fernanda e Maria Célia. E contigo. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que aparece agora na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.